Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Açu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Eu me encontro aqui em plena Praça da Bíblia, no bairro Vila Operária, em Itajaí, paralelo à Biblioteca Municipal, de frente que é a Prefeitura Municipal. Aqui ao nosso lado temos a rua José Eugênio Miller, junto com Alberto Werner, ou seja, no coração de Itajaí. E para falar sobre política de forma em âmbito geral, vamos falar sobre regras para o pleito eleitoral deste ano. Você está em dia com seu título de eleitor? Sabe qual o dia que você terá que votar neste ano? Não sabe ainda? Pois é, será no dia 4 de outubro. Ah, terá segundo turno? Não sei, quem sabe? Tem cidade que vai ter segundo turno. Já sabe a data? Não sabe? Então, será dia 25 de outubro. Mas vamos falar sobre a questão legal e ilegal. Se você é apenas o cidadão comum que vai lá votar no seu candidato da sua preferência, ou se você que pretende trabalhar junto a uma comissão eleitoral do seu partido, seja de Itajaí ou de qualquer região desse Brasil, com muita alegria e satisfação, meu convidado de hoje é o Celso Goulart. Ele que é o diretor executivo da Pró Partidos, Gestão Partidária e Eleitoral. Na verdade, um serviço aí que tem um pontapé fantástico para instruir você, cidadão comum, você eleitor ou não, no processo eleitoral. Dúvidas, soluções, questionamentos? Enfim, o Celso vai falar hoje sobre como abrir esse leque aí da sua mente com relação à política desse ano que já é ali. Outubro, dia 4 de outubro, já é ali. Então, se você tem alguma dúvida relacionada ao processo eleitoral desse ano, o programa é agora e você é meu convidado especial. Fique com a gente. Olá, esse é o programa Conexão Itajaí-Açu. Como eu disse na abertura do programa, eu me encontro aqui bem no coração da cidade de Itajaí, no bairro tradicional da Vila Operária, aqui paralelo à rua Alberto Werner e também aqui atrás de nós a rua José Eugênio Miller. Aqui ao meu lado tem a Biblioteca Municipal, a Prefeitura de Itajaí está aqui. Nós estamos na Praça da Bíblia, uma praça agradável, centenária, né? Que o itajaiense gosta de passar por aqui. E como eu disse também na abertura do programa, que hoje eu recebo com muita alegria e satisfação, o Celso Goulart, ele que é o diretor executivo da Pró Partidos, Gestão Partidária e Eleitoral. Também é administrador público e especialista em prestação de contas partidária e eleitoral. Prestação de contas. Deixa muito o político aí, ante as eleições ou nesse processo de cabelo em pé. E todo mundo precisa de um acompanhamento, de uma assistência, de uma assessoria. E quando se fala em política a cada 2 anos ou a cada 4 anos no Brasil, tem que ficar esperto, né? Então o Celso, profissional da área, é o meu convidado de hoje para falar sobre o que é certo, o que é incorreto, o que é legal, o que é ilegal, o que é imoral, o que pode dar prisão. Tá? Porque tem muita gente aí que acha que vou ser candidato, faço o que eu quero, vou trabalhar, vou assessorar tal prefeito, vice-prefeito ou vereador, enfim, qualquer cargo aí na política. Pensa que é muito fácil? Não. O TRE, e já peço para você aqui acessar o site, tá bom? Do TRE, caso tenha alguma dúvida, é www.tre-sc.jus.br, tá? As informações do Tribunal Regional e também aqui, ó, bem próximo à Praça da Bíblia, aqui na rua José Eugênio Miller, nós temos a sede, né, Celso, da Justiça Eleitoral de Itajaí, que é o cartório eleitoral de Itajaí, e no telefone, dígito 4733463531, você pode tirar suas dúvidas com relação, por exemplo, ao título de eleitor. Você está em dia com o seu título de eleitor? Mas sem o título ninguém vota, né, Celso? Verdade. Bom te ver, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Luciano. A gente está num local excelente, vamos falar sobre eleições municipais, que é relacionado à prefeitura, e vamos falar, e a Justiça Eleitoral fica aqui do lado, que é quem media toda essa eleição. Exatamente, estamos aqui o órgão público que é a prefeitura, e esse ano temos eleições aí para prefeito, vice-prefeito e vereador, e aqui, claro, como você citou muito bem, o nosso cartório eleitoral. Sempre tem uma grande diferença, né, Celso? Diferença não, é um papel, uma ética do cidadão brasileiro ir lá cumprir a sua ética e votar no seu candidato, né? Mas parece que quando se fala de eleições municipais é muito mais agitado, sim, porém
é da sua cidade, né? Exato, exato. Geralmente as pessoas, tu conhece melhor as pessoas porque são os vereadores próximos de você, são o prefeito que tu já está acostumado, outros nomes novos e tudo mais, então tu já se movimenta bem mais quando ocorre dessa forma, né? É bem diferente das eleições nacionais e tal, que é uma coisa que tu acompanha mais pela TV do que necessariamente no dia a dia da cidade, né? Agora, ô Celso, você que hoje é o diretor executivo da Pró Partidos, Gestão Partidária e Eleitoral, tem uma equipe já trabalhando com você. Quero registrar aqui a presença da doutora Larissa, né? Ela que atua junto a questões jurídicas do Pró Partidos Gestão. Você já tem que se programar bem antes disso, né? Sim, sim. Até a doutora Larissa, ela faz uma parceria conosco nessa atuação e tudo mais, né? A grande verdade é que as candidaturas, as pessoas entendem lá no dia 15 de agosto, começou a eleição, agora que começou as coisas. Não, na verdade isso começa muito tempo antes, cerca de um ano antes das eleições, já inicia o processo eleitoral para em outubro de 2019, novembro já começou o processo. Já começou o processo, foi quando foi ditado todas as novas regras para as eleições, que são algumas bem... o pessoal está acostumado com algumas, agora tem umas novas que começam a mudar todo o cenário político, né? Acho que talvez a principal de todas, todo mundo já deve ter acompanhado na TV, quando tinha a campanha para vereadores e tal, daí vinha uma salada mista de partidos políticos que faziam parte de uma coligação, que a coligação nada mais é do que juntar vários partidos, como se ele fosse um único partido para eles poderem disputar o quociente eleitoral, que eles chamam, que é uma quantidade mínima que vale uma cadeira na Câmara de Vereadores. Esse ano é diferente. Esse ano teve mudanças nas coligações. Essa mudança, não tem mais coligação para candidaturas a vereador. O partido tem que sair sozinho, com seus candidatos. Se ele alcançar o quociente eleitoral, ele tem uma cadeira na Câmara de Vereadores ou não. Ou seja, dificultou, vai ter que ser na raça agora a conquista do voto. Exatamente. Agora, isso acaba com aquela questão de ter uma pessoa, que é uma pessoa que seja famosa, por exemplo, como todo mundo já acompanhou, que fez 1 milhão de votos, ele entrou e já levou mais 5 ou 6 deputados federais, que ocorreu, né? E eles tinham feito 200, 300 votos. Qual é a representatividade que isso daria para a população? Apenas 200 votos num universo que precisaria de 100 mil votos. Entendi. Então eles mudaram essa parte agora. Falando um pouco do conceito do serviço que vocês estão oferecendo aos políticos, aos que vão trabalhar diretamente, né? Pessoas ligadas à contabilidade também, que tem que se planejar com isso. O que de fato, eu vi que vocês têm divulgado aí, ó, pode acessar através do Instagram, @propartidos Gestão Partidária, aqui no rodapé do vídeo, ou também pelo site, que também está aqui no rodapé do vídeo. Vocês estão planejando o que de fato? Porque estamos em Itajaí. Esse é um serviço de atendimento a quem vai trabalhar na política, seja candidato ou não, durante o processo eleitoral, só para a região da Anfre, para o estado, não é nacional? Como é que funciona? Então, a nossa atuação ela é nacional, nós estamos atendendo hoje o país todo inteiro, todo o território brasileiro. Nacional. São várias questões. Hoje o partido, para lançar candidato, tem que seguir diversas regras que estão em mudança quase que constante. Então, geralmente os presidentes do partido, ele é presidente do partido, ele às vezes é um gestor público e ainda tem a sua questão de vida pessoal e tudo mais. Então é muita coisa, muita alteração de legislação. É onde entra a Pró Partidos para estar auxiliando esses gestores no comando desses partidos políticos. O que ocorre basicamente? A legislação ela mudou drasticamente. Você tem que ter um sistema de prestação de contas, você tem que ter toda uma questão organizacional dos partidos políticos, que antes não havia essa necessidade. Na verdade até havia necessidade, mas as pessoas, como não havia nenhuma restrição, deixavam de qualquer jeito. Isso aconteceu em muitas cidades, esse problema. A grande questão que envolve a questão da criação da Pró Partido é chegar numa mudança, que hoje a gente está chegando ao seguinte: existe uma questão chamada compliência eleitoral. Compliência eleitoral. Exato. O compliência eleitoral é uma série de regras que os partidos têm que seguir, que hoje já estão em lei. Mas hoje alguns partidos já estão se organizando para ter essas regras, não para apresentar para a Justiça Eleitoral que está seguindo regras, mas dentro dele seguir regras específicas, para que possa ter toda uma lisura, uma transparência à população, que o filiado do partido possa ter uma noção exata do que é gasto, do que é arrecadado, de como é feito os processos eleitorais. E isso é uma coisa que é uma demanda que está mudando a nível nacional. Em breve os partidos mais bem organizados vão estar profissionalizados nessa questão de compliência eleitoral. Então quer dizer que a Pró Partidos Gestão Partidária Eleitoral, ela pode tanto atender, assessorar pessoas envolvidas em campanha eleitoral de Itajaí,
da ANFRE, de Santa Catarina, da região sul do Brasil e de todo o território brasileiro. Exatamente. Independente de candidato, sigla partidária, coligação. Somos totalmente apartidários, nós seguimos a questão de colocar a legislação. Quando a gente se apresenta ou atua em algum partido, a primeira coisa que a gente faz é uma análise do estatuto do partido. Então a gente sabe quais são as regras internas do partido, e aí vamos adequar essas regras internas junto à legislação eleitoral para que possa seguir isso de forma extremamente correta. A grande questão que as pessoas às vezes não conseguem acompanhar é que o candidato, ele começa muito tempo antes para ser candidato, já tem uma série de regras. Primeira regra do candidato, ele tem que estar afiliado a um partido político. Tá? Hoje a legislação antigamente previa que tinha que estar afiliado a esse partido um ano antes das eleições. Agora são 6 meses. Nesse momento agora já deve estar abrindo uma questão de janela eleitoral, que é quando candidatos já eleitos podem mudar de partido. Então 6 meses antes ele tem que ter uma filiação partidária. Esse partido tem que estar totalmente ok com a justiça eleitoral. Tem que estar com sua anotação perfeita, tem que estar pronto para ser candidato. Senão ele não recebe uma senha da Justiça Eleitoral para registrar os candidatos. Ou seja, o candidato se filiou no partido 6 meses antes, aí ele vai ter que passar por uma convenção do partido para ser escolhido o candidato. Ele não é porque ele se filiou no partido ele é candidato, porque às vezes pode ter muitos candidatos num determinado partido e eles têm que escolher entre eles qual deles poderia ser o candidato ou não. Depois disso tem um sistema que é o registro da candidatura, que já é um processo judicial perante a Justiça Eleitoral. Aprovada ou não, havendo o registro da candidatura, ele vai receber um CNPJ. Esse CNPJ, ele tem 10 dias para abrir uma conta bancária. Na verdade, são 3 contas bancárias dependendo do nível da campanha dele. Correto. Entende? A Pró-Partidos, gestão partidária eleitoral, faz esse acompanhamento. Todo esse acompanhamento, Essa todo o assistência. preparativo, tudo que eles precisam saber para organizar, para abertura da conta, quais são os serviços mínimos que eles têm que tem no banco e tudo mais. E além disso, ele só vai poder fazer campanha, arrecadar e aplicar, ou seja, ele só pode aplicar recursos quando tiver com a conta bancária aberta, quando tiver com CNPJ, registro de candidatura, tudo ok. Então as pessoas, quando apareceu na TV, mas não sabem o que teve por trás para que aquela pessoa possa ser candidata. E não para aí. No dia 15 de setembro é divulgada uma prévia de toda a arrecadação e os gastos do candidato. Significa o seguinte: todo brasileiro vai poder acompanhar em forma de transparência total nas eleições desse ano, todos os gastos do candidato e fiscalizá-lo durante. Qualquer gasto estranho, uma situação que ele não concorda, ele vai poder estar verificando. Vai poder verificar o nome de quem são os doadores de campanha daquele candidato. Tudo isso já existia antes, mas agora vai ser muito mais ampla essa divulgação. Existia antes, olhando para alguns anos, vamos botar 5 anos atrás, 10 anos atrás, em que não tinha esse serviço também que está atrelado à tecnologia, né? A internet, Exato. né? Tudo em tempo real, ali na hora. Mas se voltar aos tempos antigos, os comitês que tem lá o seu cabo eleitoral, o seu representante contábil, financeiro, jurídico, não tinha tanta tecnologia. Exato. Há quem ache que não precisa nada disso, a gente resolve aqui. Vai ficar faltando dessa vez, Celso? Vai ficar faltando. A pessoa com uma rejeição de contas, ela pode ser investigada pelo Ministério Público, ele pode analisar se houve abuso de poder econômico. Se houver configuração de abuso de poder econômico, omissão de gastos, ele emitiu uma nota que não transitou o valor em conta e tudo mais, tudo isso vai rejeitar as suas contas e ele pode ter uma série de sanções impostas pelo Ministério Público. Isso quer dizer que a Justiça Eleitoral está cada vez mais rígida. Exatamente. A gente teve muitos casos de corrupção, né? Bastante. Em âmbito nacional, enfim, que entristece o cidadão brasileiro, né? Eu acho que isso tem que acabar de uma vez, porque corrupção não leva a nada e Exatamente. a pessoa fica com a ficha suja, né? Também. E a grande questão é o seguinte: o que leva a evitar uma corrupção geralmente é a transparência das informações, é as pessoas também acompanharem e fiscalizarem no dia a dia. A Justiça Eleitoral tem trabalhado assim incansavelmente para criar essa questão de transparência durante as eleições, transparência dos partidos políticos. Se eu não me engano, faz cerca de 10 dias que a Justiça Eleitoral disponibilizou o sistema de prestação de contas anual em termos de transparência. Qualquer cidadão, a partir de agora, pode acompanhar o partido político na sua gestão financeira. Entendi. Que bom. E ainda pode acompanhar no outro sistema que também foi liberado, que é o SICO, todas as prestações de conta ao longo dos anos. Então são uma série de situações que podem estar melhorando a questão de transparência. Tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Eu vi uns estampidos aqui, já pensei que era alguém soltando foguete aí, né, antecipando a campanha eleitoral. Bom, primeiro turno esse ano, as eleições, dia
4 de outubro. 4 de outubro. Segundo turno, caso acontecer? Caso ocorra, no caso de Itajaí nós não teremos, porque não tem 200 mil eleitores, mas cidades com mais de 200 mil eleitores, como Blumenau, Joinville, Florianópolis, tem a questão do segundo turno, que é no dia 25 de outubro. Título de eleitor em dia, temos aqui ao lado o cartório eleitoral, né? Exato. Tem que estar em dia com o documento. Temos a questão de biometria, que as pessoas têm que ir ao cartório para fazer todo um procedimento de realistamento eleitoral para poder ser, também para ser candidata, mas também para poder votar. Doutora, está lembrando aqui qual é o dia? Até o dia 6 de maio. Até o dia 6 de maio. Inclusive é possível fazer... Já é aí, 6 de maio, Exato. né? Inclusive é possível fazer o agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral e quanto mais próximo, mais fila vai ter. Então... Uma opinião minha, se o senhor me permite. Eu fico entristecido, tem muito brasileiro aí que fica reclamando do político, só tem que não faz serviço aí na sua cidade, no seu bairro. Mas você já foi lá regularizar o seu título de eleitor? Às vezes eu vejo assim as cidades, sabe, que tem um número expressivo de eleitores, mas não sei, o cara só fica reclamando, não vai lá nem ver se o seu título de eleitor está regularizado. Aí não vota, reclama e fica exigindo. Aí também não dá, né? Quantos bons políticos poderiam ser eleitos com o aval da sociedade se estivesse totalmente em dia? Bom, aqui acessando o Instagram da própria Partido de Gestão Partidária e o site também, você que é ligado a algum partido político que é pretenso à candidatura aí, ou que quer assessorar ou trabalhar na família de candidatos políticos aí para esse ano, fique atento. Essa assistência é para Itajaí, Santa Catarina e todo o território brasileiro. Vamos falar aqui rapidamente, você preparou uma pauta para a nossa produção, algumas coisas interessantes aqui, ó. O que pode, o que não pode, você pode simplificar, resumir, é claro, né? Que também se a gente pegar atenção aqui dá para esmiuçar, mas vai muito tempo. Então assim, ó, coligações, você disse que para esse ano, para vereador, mudou a história. Para vereador não tem coligação, para prefeito continua tendo a coligação. Pode formar a coligação, Pode né? formar a coligação, os partidos ali. Só que tem uma questão, hoje o horário de TV, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que faz questão de assistir, tem gente que não quer nem ver perto. Certo. Ele passou para ter todos os dias durante as eleições, tá? A partir do dia 16 de agosto vai ter horário eleitoral na TV, só que dessa vez ele tem apenas 10 minutos. Eita! Tá? São 10 minutos para que os candidatos apresentem sua proposta. E aí é dividido em 60% desse tempo, ou seja, 6 minutos para as campanhas majoritárias a prefeito e 40% para os vereadores. Infelizmente, alguns partidos menores vão ter pouquíssimo tempo para expor as propostas dos seus vereadores, mas essa é a nova regra, onde está sendo complementada pelas mídias sociais, certo. Questão de internet, que também tem uma série de regras. Tá? Hoje os candidatos podem fazer um impulsionamento dessa anúncio dele, mas tem que tudo estar documentado e questão de prestação de contas, tudo sendo pago legalmente, e o cidadão que está em casa não pode impulsionar para o seu candidato que ele gosta. É vedado por lei. A pessoa que impulsionou se prejudica e o candidato se prejudica, então não dá para fazer. Bom, cada vez mais as mulheres conquistando espaço na política, tem uma cota também para elas, né? Tem uma cota que é de 30%, na verdade é por gênero no caso, né? Mas 30% tem que ser do gênero oposto, é obrigatório. Legal, que venham as mulheres. A idade mínima para ser candidata a prefeito e a vereador? Para vereador é 18 anos, para prefeito é 21 anos. 21 anos, prefeito? 21 anos. Olha só, gurizote ainda, né? E vereador 18? É verdade. Que saiu do ensino médio fundamental já é candidato a vereador? Legal, legal. Temos lideranças novas, que é uma renovação que tem apresentado no país, que é com interessante. Certeza. Gastos, tem um limite, um teto para gastos de campanha? Eu sei que cada cidade tem o seu. Para Itajaí está estipulado quanto? Em cerca de 1.500.000, mais Próximo ou menos. disso? Próximo disso. Esse dinheiro vem da onde? Então, esse dinheiro não necessariamente vai ser usado 1.500.000. As pessoas, tem um limite de gastos, vai usar 1.500.000. Não necessariamente. Ele pode arrecadar financeiramente de pessoa física exclusivamente, tá? Só o cidadão pode fazer a contribuição até 1,5 milhão. Tá? Ele pode usar recursos próprios, seu próprio dinheiro, o candidato pode até 10% desse limite, que é R$150 mil nesse caso. Mesmo que ele tenha a capacidade financeira, que ele tenha esse valor superior a 150 mil, a lei lhe determina até 10% desse valor. Mais do que isso, é interessante deixar bem claro para a pessoa que vai doar para o seu candidato que ela pode doar apenas 10% do que ela declarou no imposto de renda do ano anterior.
Ou seja, não é eu tenho esse valor agora, eu posso doar. Não, é baseado no imposto de renda do ano de 2019 que ele apresentou agora em 2020. O ano base 2019. O ano base 2019. Eu posso doar 10% para o candidato A, para o candidato B? Não, é 10% no total. E isso é aferido pela Justiça Eleitoral. E se ultrapassar o valor, tem que pagar uma multa de 5 vezes o valor que ultrapassar. Você falou aqui no começo do programa sobre os candidatos, né? Para ser candidato, a pessoa tem que ter filiação partidária com no mínimo 6 meses de antecedência, residir aqui no município, no município, né? E o seu nome tem que ser escolhido em convenção do partido. Exato. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou ser candidato, eu já sei que estou contando com isso. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele pode não ser o candidato, na verdade. Tem todo um trâmite que ele tem que apresentar. Hoje já está iniciando em alguns partidos a questão do compliance. Então, os partidos, para que a pessoa possa ser candidato, já faz uma pesquisa da vida da pessoa e se ela não atender determinados requisitos, não vai poder ser candidato nem pela convenção. Arrecadação, tem a tal da vaquinha eletrônica, é possível? É possível. Essa foi uma novidade nas eleições a presidente do ano, há 2 anos atrás, mais ou menos. E esse ano, a partir do dia 15 de maio, os candidatos podem fazer a vaquinha eleitoral. Essa vaquinha ele vai fazer todo um registro na Justiça Eleitoral para poder fazer essa vaquinha. São várias empresas que fazem isso no país. E ele pode iniciar uma campanha de arrecadação de valores, que ele não vai poder encostar a mão nesse valor. Só depois da conta bancária aberta, do registro de candidatura formalizado, que ele vai poder ir lá apresentar a documentação e pegar esse valor. Agora, Celso, tem muita gente, você falou que o processo eleitoral começa 1 ano antes, né? Mas já tem gente por aí em algumas cidades que já está se abobando, né? Fazendo campanha extemporânea, né? Vai em reuniões, associações, em congressos, anda com os carros, sei lá se está plotado ou não, mas já está fazendo a sua campanha extemporânea, ou seja, se autodivulgando antecipadamente. Eu falo isso porque tem que tomar cuidado, né? As coisas estão ficando cada vez mais brabas aí, então tem que ficar esperto. Está sendo rígida, tem que ser assim mesmo, né? Tem gente que se passa. Ética e respeito todo mundo tem que ter, mas também tem que ter do lado aí de quem está ingressando no campo eleitoral. Reforçando o tempo de exposição. Propaganda eleitoral, por exemplo, será permitida somente após o dia 15 de agosto. Isso. Desde que não envolva o pedido explícito do voto, tá bom? Exato. Tem uma questão que hoje tem umas pessoas que consideram esse período como um período de pré-campanha. Certo. Ele até pode divulgar que ele é pré-candidato. Ele pode até se enaltecer parcialmente, sem muitos exageros e tudo mais. É vedado totalmente o pedido de voto. Se ele pedir voto, ele transcorreu em um crime eleitoral passivo de multa e até cassação no registro de candidatura. Então, nesse momento, para garantir uma isonomia da campanha de todo mundo, só pode pedir voto a partir do dia 15 de agosto. Propaganda no rádio e na TV? Só a partir do dia 16 de agosto serão 10 minutos para prefeito e vereador, tudo junto. Antes era um dia prefeito, um dia vereador, agora não. É tudo junto, 10 minutos, 60%, 6 minutos para as campanhas majoritárias a prefeito e 40% para os vereadores. Agora eu já vi assim, programas de televisão de campanhas políticas em outros países, com produções hollywoodianas, né? De Oscar, merecedor de Oscar. Não adianta fazer o seu VT, a sua propaganda de cunho cinematográfico, não vai rolar, né? Não vai. Efeitos especiais. Eleitoral não permite esse tipo de campanha no Brasil. Basicamente, a pessoa em frente à câmera apresentando suas propostas, no máximo vai colocar um jingle. Existe uma série de vedações até para captação de imagem na rua. Então, é bem complicado, vai dificultar bastante essa parte. Você é proprietário de algum veículo de comunicação? A partir de quando está liberada a propaganda na imprensa? Na imprensa, jornais e tudo mais, se eu não me engano, a partir do dia 16 de agosto? De agosto até a antevéspera das eleições. É possível fazer os anúncios em jornais. É bom só frisar que a população pode fiscalizar esse anúncio. Que obrigatoriamente no anúncio tem o CNPJ do contratante, do candidato, e tem o valor que ele pagou por esse anúncio. Então tá ali, aí tu pode acompanhar os gastos do candidato também. Em tempos de internet, né? Todo mundo tem internet, é um prato cheio para fazer sua divulgação. Como é que dá para controlar isso nas redes sociais? Pode ser feito? Sim, hoje é feito, tanto que para a pessoa anunciar ou falar sobre eleições, o candidato na internet, ele tem que ter um cadastramento prévio. Esse cadastramento inclui o CNPJ e ele é altamente fiscalizado, emissão de nota, uma série de situações que as pessoas acabam não vendo, mas existe um regramento para isso. Eu posso dizer que eu voto no fulano X durante o período eleitoral, eu, cidadão? Pode.
Isso não é, a tua manifestação pessoal, ela é inviolável. Só que tem regras também, tem que tomar, não pode impulsionar, uma série de situações. Falando de internet, por favor, né? Tem uns haters aí que, pelo amor de Deus, né? Sem ofensas, que também pode complicar. Bastante. A grande questão é o seguinte, a Justiça Eleitoral hoje... Denegrir a imagem do outro. Exato. Tem uma situação hoje perante a Justiça Eleitoral que em novembro do ano passado houve uma grande audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, nós acompanhamos, que é onde participou Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, todas essas empresas de mídias participaram, principalmente para evitar a divulgação de fake news. Pega uma notícia velha, bota ali que não é muito verdade, cria uma série de situações, tudo isso vai ser fiscalizado. Então, assim, você recebeu uma informação que você acha que é mentira ou que você está vendo que vai denegrir a imagem de alguém, não compartilhe, que você pode ser responsabilizado junto. Você, servidor público municipal, de órgão na esfera municipal, estadual, federal, nada de usar o computador em seu trabalho para ficar enviando mensagem política, hein? O seu candidato de preferência. Também. Vão lá, o pessoal vai lá no TI, lá, pega o IP da máquina e complica também. Exatamente. Tanto ele como o candidato, né? Exato. E o partido. É assim, é que as pessoas entendem quando elas estão atrás de um computador, que elas estão, como é que eu posso dizer? Livres, escondidas atrás de um pano preto e que elas podem fazer qualquer coisa. Hoje a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral, os próprios sistemas têm uma gama de possibilidades de identificar quem que foi. Eles podem pegar o IP, encontrar o número do telefone, encontrar de onde saiu a internet, por exemplo. Uma série de situações que hoje... O pessoal vai achar. Vai achar, exatamente. Agora, lá no nosso tempo de criança, né, adolescente, até não muito tempo atrás, né, andava pela cidade em época de campanha eleitoral, a cidade era aquele lixaredo só, Celso. Era santinho, era poste sujo, era outdoor pra cá, placa dentro de terreno, o carro parecia alegórico digno de enredo de samba, né, de escola de samba. Acabou tudo isso, não tem mais isso não. Propaganda na rua também tem que ficar esperto. Tem uma série de limitações. Tu pode entregar o famoso panfleto, tá? As medidas para anúncio em jornal, elas têm medidas máximas que podem ser feitas, até para garantir uma questão de valores, né? A questão, esse panfletinho em casa pode ser entregue normal, lembrando que também nesse panfleto existe uma regra. Vai estar o CNPJ do contratante, vai estar o CNPJ da gráfica que fez, entendeu? E uma série de outras regras que tem que ter dentro desse material. Não é um material, eu fiz o material ali em casa e vou distribuir. Não pode. Tu não pode nem imprimir um documento, uma coisa feita no Word em casa para dizer que tu é candidato, porque tem que seguir regras. Tá? A questão é a seguinte, placas não pode mais, tu pode uma placa pequena, que se eu não me engano é 50 por 50 na frente de casa, 50 centímetros e tal, outdoor é vedado. Eu quero fazer um outdoor para o candidato que eu gosto, é vedado, você pode ser multado, o candidato pode ser multado. Outdoor e painel de LED também, painel de LED, exatamente, né? Tudo isso é vedado pela legislação. Essa questão de bandeiras. Bandeira ainda é possível, só que a pessoa tem que estar segurando ela e tudo mais. Claro que a questão de segurar uma bandeira, tu vai andar com ela no carro, tu vai fazer uma bandeira na rua e tal. Tem que tomar também cuidado em excesso. Tem candidato que acha que colocar pessoas numa esquina é uma forma de campanha. Às vezes tu acaba colocando a pessoa em uma situação degradante que tu, em vez de ganhar voto, tu perde. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado, o bom senso do candidato também é muito importante. Nos carros, veículos, envelopá-lo, adesivá-lo ou perfurade? Não é mais possível, só pode ter o perfurade no vidro de trás do carro e, se eu não me engano, adesivos laterais pequenos também de 50 centímetros. Tem uma certa distância também para fazer propaganda eleitoral de órgãos públicos. Exato. Antes as pessoas colocavam uma caixa de som para distribuir o material e tudo mais. Por exemplo, o local que a gente está não pode, porque tem a biblioteca do lado. Exato. Tu tem que estar pelo menos 200 metros desses locais. Carro de som, que é uma coisa que tinha gente que achava legal, tinha gente que realmente não gostava. Que é a questão do carro de som, é o seguinte problema. Agora só pode usar se tiver uma carreata ou uma passeata. O carro de som passando aleatório na rua não pode mais. Quem não gosta de ganhar de presente, né? Um brindezinho, um chaveiro ou um boné, né? Ou uma camiseta, tá proibido? Tá proibido. Durante o processo eleitoral? Totalmente proibido. No dia da eleição, constitui crimes uso de alto-falante? Constitui. Constitui? Não tem gente que não respeita, acha que pode botar no talo, não pode. Põe a propaganda, um DJ junto. Tinha gente que pegava o carro, ligava um jingle e saía andando no dia da eleição. Não pode. Tu pode ter a tua manifestação a favor do teu candidato em silêncio, com um broche, alguma coisa. Tem que ter regras para entrar na área onde está ocorrendo as eleições. Não pode ter aglomero de pessoas. Então tem uma série de regras que os fiscais vão estar no dia a dia orientando ou até punindo. Debates promovidos pelos seus partidos que são levados ao público em rádios, emissoras de TV,
Exato. Os debates eles têm uma regra específica, que hoje tem uma legislação que coloca bem exato isso. Basicamente tem que participar todos os candidatos ou os candidatos que tenham até uma determinada porcentagem em pesquisas comprovadas e tudo mais. Geralmente nas cidades mais próximas, cerca de 3 ou no máximo 4 candidatos, geralmente. Eles têm todos participar, tem toda uma regra, uma reunião que é feita acompanhada pela Justiça Eleitoral. De tudo que falamos aqui, Celso, todos são tópicos importantíssimos. Tem algum que a gente não citou que você gostaria de comentar? Ou tem um que você gostaria de reforçar? Gostaria de reforçar que é a questão da transparência eleitoral que vai ter que ter nesse ano. Talvez seja uma das eleições mais avançadas que a população vai poder acompanhar os gastos do candidato, vai acompanhar a aplicação de valor, o que ele está fazendo, deixando de fazer. Tu vai poder acompanhar uma coisa que que tem que todo mundo ter a noção. Se o candidato te pagar qualquer coisa em dinheiro, é ilegal, tá? Só existe uma forma de pagamento em dinheiro, que é o fundo de caixa para despesas de até R$300, que são bem fiscalizadas pela Justiça Eleitoral. Ele tem que apresentar nota, uma série de questões. Mas se a pessoa, quero que tu faça um serviço para mim, vou te pagar em dinheiro, é ilegal, denuncie. Não seja parte da corrupção, seja parte de uma mudança social. Não deixe esse tipo de coisa acontecer mais. Então tudo tem que ser legal. Os pagamentos de pessoas podem ocorrer, mas eles têm toda uma regra, vai receber em cheque ou transferência bancária, tem que ter um recibo, uma série de coisas. Então a pessoa pela primeira vez vai poder fiscalizar isso totalmente. Ser político no Brasil é uma profissão? Configura-se? Sim, configura-se uma profissão, mas mais do que uma profissão, as pessoas têm que entender que ser político é temporário. Seus erros agora aparecem em qualquer local. Então, toda pessoa pode acompanhar o candidato que tem, se quiser acompanhar. O candidato que eu votei não ganhou. O princípio democrático tem que fiscalizar todos, não interessa? Então você tem a seguinte questão: fiscalize o candidato durante a campanha, no pós-campanha, durante o seu mandato. Veja essas pessoas para tu não cair naquela questão, tá tudo errado, mas a minha parte eu não fiz. Hoje tem situações que tu pode estar denunciando dentro da própria Justiça Eleitoral qualquer irregularidade. Bom, eu conversei com Celso Goulart, diretor executivo da Pró Partido Gestão Partidária Eleitoral, administrador público, especialista em prestação de contas partidária e eleitoral. Se você, prezado, pretenso a algum cargo político aqui em Itajaí, Santa Catarina, em qualquer estado do Brasil, entre em contato através aí pela rede social Instagram, aqui no rodapé do vídeo. Você tem esse contato também, o site da gestão partidária, acompanhado aí de uma equipe fantástica, juntamente na área jurídica, contábil, financeira, que faz todo assessoramento, independente do partido, da sigla partidária, da coligação, do candidato, enfim, uma assistência muito importante aí que nos dias de hoje tem que ter, não adianta. Tem que ter um acompanhamento, e você, pretenso candidato, vai precisar com certeza. Não é o candidato, mas assessora algum candidato ou está envolvido no meio político, tem que ficar antenado, tá certo? E o Celso aí, a pessoa, é uma referência importante juntamente com a sua valorosa equipe. Lembrando, primeiro turno aqui em Itajaí, somente para Itajaí. Não teremos segundo turno, né? Não teremos. Não temos mais de 200 mil habitantes, né? Temos 200 mil habitantes, mas não temos 200 mil eleitores. Exato, então. Dia 4 de outubro você tem um compromisso aqui em todo o território nacional, tá? Não só aqui em Itajaí, em Santa Catarina. Lembrando que aqui em Itajaí, o cartório eleitoral está localizado na rua José Eugênio Miller, 406, no bairro Vila Operária. O telefone aqui no rodapé do vídeo. Vai lá, tira suas dúvidas. Até o dia 6 de maio, né, doutora? Até o dia 6 de maio você tem que estar em dia com o seu título de eleitor. Não adianta querer votar lá um dia que não vai conseguir. E ficar reclamando também porque não ganhou o teu candidato ou porque, enfim, vai lá, se regulariza que você está no caminho certo. Exatamente. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Prazer. Sucesso a toda a equipe da Pró Partidos Gestão Partidária e Eleitoral, com certeza já é um sucesso e está aqui para fazer um serviço de qualidade voltado à área política. Eu e o Celso encerramos o programa de hoje desejando a todos uma ótima semana pela frente, pensando lá em outubro com muita consciência para valer. Se você quer ver o seu candidato lá eleito, faça tudo certinho, tá bom? Porque tem que andar na linha. Ética acima de tudo, respeito e cidadania. Tudo de bom para você? Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele dá a desejar. Aqui na Tarja Vermelha, inscreva-se em nosso canal e você saberá semanalmente quem será o nosso convidado da semana seguinte. Muito obrigado pela imensa audiência. Rumo agora a 100 mil visualizações no nosso canal. Obrigado a todos.
o programa Conexão Itajaí-Açu tem o apoio, patrocínio e a colaboração deles. Portonave, Porto de Navegantes, Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, Dalpet, seu amigo canino felino sempre saudável, Coringa, Sistemas Inteligentes de Segurança, Progestor, Contabilidade Consultiva, Procave Empreendimentos, Credifos, Cooperativa de Crédito e, claro, da Unifique Internet. Muito obrigado a todos. Faz tempo que nós conhecemos você. Agora, a gente quer que você também nos conheça. Sorria. Há 20 anos, nós somos a Coringa. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. O mundo precisa de novas ideias. O mundo precisa de você para fazer elas acontecerem. Venha estudar na Univale, uma das melhores universidades da América Latina, segundo Times Higher Education. São 80 cursos de graduação e os mais qualificados professores do estado. Seja a diferença. Univale. Inscrições abertas.